Bom, boa noite a todos e todas. A gente vai dar início à nossa aula inaugural do semestre letivo 2025.2 do nosso curso de pós-graduação em Novos Direitos e sua interface nas relações público-privadas, na modalidade ensino à distância, né, o nosso curso que é vinculado ao Departamento de Direito de Macaé, da Universidade Federal Fluminense. Hoje a gente tem o prazer, a honra, a satisfação de receber aqui o nosso colega Dalmir Lopes, também professor da Universidade Federal Fluminense, lá da unidade de Volta Redonda, né, o professor Dalmir, que é doutor pela UFRJ, tive o prazer de ser colega dele por alguns anos, nos anos iniciais da UF, e hoje a gente está reencontrando o colega, e ele vai apresentar para a gente o tema, os fatos jurídicos e a proposta da reforma do Código Civil. Então, o tema está bem relacionado com o foco da nossa pós, né, esse foco em novos direitos, é uma discussão atual e tem inflamado muita atenção das pessoas, demandado muita atenção, em razão da expectativa que a gente tem gerado em torno do eventual novo texto do Código Civil. E agradeço a presença dos professores Rafael Renner, né, o nosso novo colega na UF, o professor Jorge Flores, nosso decano no Departamento de Direito. Agradeço a presença dos alunos que já estão por aqui, os que estão chegando, e vou passar a palavra ao professor Dalmir, e após a apresentação dele, a gente abre aí um momento para perguntas, colocações, com aquele formato que a gente tem conduzido o nosso curso, né, mais informal, mas também com a dinâmica de momentos adequados para as colocações. Professor Dalmir, passo a palavra para o senhor, fique à vontade, suas considerações, apresentações, estou à disposição. Bom, inicialmente, agradecer muito o convite aí, professor Saulo, grande amigo. Sei que o convite aí surgiu muito em razão da nossa proximidade, agradeço. Saúdo a todas as pessoas aí que estão presentes e também que possam vir a nos ouvir aqui agora ou no futuro, né, que à medida que isso vai ficar disponibilizado. Saúdo os professores aí presentes, os alunos e alunas presentes aí também, professor Rafael, professor Jorge, um prazer poder compartilhar com vocês essas minhas observações. Bom, a gente está aí num projeto, né, de novo Código Civil, quer dizer, uma reforma do Código Civil, e é um texto que está sendo muito criticado por boa parte da comunidade jurídica. Se vocês entrarem no site, né, do Senado, vão verificar que existem mais moções contrárias do que favoráveis à aprovação atualmente do projeto. Isso é muito preocupante, e eu reputo, assim, essa questão muito ao capítulo, quer dizer, o novo livro que eles estão introduzindo, né, que parece ser uma inovação que não está presente, até onde eu sei, em códigos civis atuais, que seria a questão dos direitos digitais. Bom, eu propus ao professor Saulo aí uma análise, né, dos fatos do capítulo. Bom, o Código Civil, né, ele é dividido em duas partes, uma parte especial e uma parte geral. A parte geral é onde eu tenho mais vivência, né, assim, eu comecei a dar aula aí rapidamente em 2002, já ali na transição do código de 2016 para o código que está em vigor. Então, assim, né, praticamente minha vida como professor foi lecionando essa parte da matéria, então eu me propus a analisar, assim, com uma certa, vamos dizer, experiência já didática, né, de uma década aí acumulada, mais de uma década acumulada sobre essa matéria. E, assim, a gente poderia, eu pensei em duas formas de apresentar, né, uma mais panorâmica, mas eu acabei optando por trazer uma análise um pouco mais exegética, né, dos dispositivos que eu considero que teve uma mudança mais, vamos dizer assim, mais contundente nessa parte, né? E a gente precisa fazer, assim, uma delimitação, então escolhi os fatos jurídicos e pensei, vamos chamar assim, os tópicos que trazem mudanças mais significativas nesse tópico, e se sobrar algum tempo, né, a gente passa, assim, muito rapidamente sobre essa polêmica aí
dos direitos digitais aí no finalzinho, né? Bom, começo dizendo o seguinte, assim, são reflexões ainda iniciais das mudanças, né, porque a gente ainda precisa refletir bastante acerca dessas mudanças, então pode ser que minhas opiniões venham a mudar e se consolidar com o passar do tempo, mas no quadro atual, né, então eu trouxe essas reflexões sobre alguns tópicos. Então eu fui aqui pegando na parte ali do livro 3 da parte geral, né, dos fatos jurídicos, o que eu acho que é mais significativo da mudança. Nessa parte, eu não vejo assim que não existe uma grande problemática, né? O código, nessa parte, ele vai tentar atualizar o que a doutrina já trazia e os julgados do STJ, tirando uma outra questão que a gente ainda pode dizer que está problemático, que ainda reside algumas dúvidas. Bom, então, assim, quais são os tópicos que eu vejo interessantes, assim, na mudança, né? Começando, assim, com os próprios requisitos de validade, né? Então, eu propus assim, viu, professor Saulo, demais e presentes, o artigo aqui, por exemplo, 104, ele traz a forma, né, em que está em vermelho, né, seria a proposta de mudança. Então, eu acrescentei assim para deixar destacado o que está trazendo de novo. Bem, nesse tópico aqui, relativo... Bom, negócios jurídicos, né? O negócio jurídico é a parte geral do código, ele se aplica a contratos e atos jurídicos unilaterais. É uma matéria abrangente, né? Porque ele tem implicações na parte especial do Código Civil. Então, eu acho que é uma matéria interessante para se saber as mudanças, né? Porque ela vai repercutir em esferas ali, em temas da área especial. Bom, nesse tópico aqui do 104, temos algumas pequenas inovações. E aí, né, eu também tomo aqui como ponto de partida o seguinte, né? Como a gente vai tratar de temas esparsos, pressupõe que as pessoas que estão ouvindo assim já têm um certo conhecimento, obviamente, né, do que a gente está falando. Negócio jurídico é uma manifestação de vontade que visa produzir efeitos jurídicos queridos, previstos no ordenamento, desde que respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia. Essa é a conceituação clássica ali de Antônio Junqueira, né, que a maioria dos manuais traz. Então, temos assim, quanto aos requisitos, são requisitos necessários para que o negócio seja válido, já estava no Código de 2002, né, que o agente seja capaz. Aqui, né, chama a atenção que talvez aqui o legislador poderia ter colocado que a doutrina aponta, né, o agente, além de ser capaz, ele precisa ser legitimado. Legitimação é um instituto que a gente traz, né, como sendo um requisito ali implícito. Isso está na parte especial do código, né, em alguns momentos, por exemplo, compra e venda de bens do tutor pelo tutelado, né, nula compra e venda de bens do tutor pelo tutelado, quer dizer, ao contrário, perdão, o tutor não pode comprar bens do tutelado, o servidor público não pode comprar bens, ainda que em asta pública da autarquia que está servindo. Por quê? Ele carece de legitimação para esse ato. Então, por exemplo, neste caso, será nulo, né? Também, por exemplo, no caso, né, de uma prestação de fiança em contrato de aluguel pelo cônjuge que não tem outorga. Aí, nesse caso, seria anulável um negócio jurídico, né, realizado aí na fiança. Então, poderia ter incluído, talvez, aqui a primeira crítica, desculpem, a questão da legitimação. Faz grande falta? Acredito que não, né? Mas, já que iria mudar, poderia aí ampliar esse agente capaz para além da hipótese, né, do artigo 3º. Bom, inciso 2 e 3 permanecem idênticos, iguais, né? E incluíram aqui o inciso 4, que é requisito agora do negócio, quer dizer, passará a ser, né, no projeto, se o negócio jurídico não tiver em conformidade com as normas de ordem pública. Bom, esse é um inciso interessante, né? Porque, por exemplo, alguém poderia... Como se aplicaria esse dispositivo, penso, né? Aqui são interpretações de uma doutrina que ainda não existe, mas penso que poderia ser a hipótese de alguém que faz uma alienação
de um bem, um imóvel, por exemplo, né, seja inter vivos ou mortis causa, e essa alienação é colocada com cláusula de incomunicabilidade estendida aos frutos, por exemplo, né? Bom, lá no direito de família, lá, artigo 1660, por exemplo, vai, dependendo do regime de casamento, vai vedar isso, né? Veda que a pessoa faça a extensão da incomunicabilidade aos frutos em certos regimes de casamento. Então, neste caso, embora não seja ilícito do ponto de vista da ilicitude em si, né, um ato da vontade, mas que vai contra, vai de encontro à norma de interesse público, porque é regulada aí a sua proibição de estender essa incomunicabilidade aos frutos. Então, essa norma, esse requisito aí funcionaria, na minha visão, dessa forma, né, implicando aí na nulidade, porque nulidade, a gente vai ver aqui no próximo artigo, né, no inciso do artigo 66, que essa conformidade com as normas de ordem pública vai impedir, por exemplo, um testamento, né, com cláusula de incomunicabilidade dos frutos, no exemplo que eu trouxe aí, né. Então, é uma nova redação, e eu acho que visa regular situações como esta, né. Esse inciso 4, esse requisito, ele vai aparecer aqui no artigo 66, né, o artigo 66 trata da causa de nulidade dos negócios, e traz aqui no inciso 6º, fraudar lei imperativa, que já existia, né, ou norma de ordem pública. Então, ele está dialogando essa fonte, né, do requisito do inciso, do futuro inciso 4, com o inciso 6 do 166, aí, do causa de nulidade, né. Bom, esse aí é uma mudança quanto à inclusão de um novo requisito para a validade do negócio jurídico. Já o inciso 3, né, eu também destaquei aí, que está em vermelho, é uma mudança na redação. E essa mudança na redação aí, né, que já existia e era assim: o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Isso é o código atual. Pelo projeto aí, a proposta de mudança, né, retiraria essa parte comum, esse trecho comum a ambas as partes. Então, ficaria só o motivo determinante for ilícito. Vejo isso com uma certa preocupação na minha interpretação, né? Porque, veja, o que o artigo visa taxar de nulidade, né? Declarar a nulidade ali. Quando as partes num contrato, em acordo, têm por objetivo realizar um negócio jurídico cuja finalidade é ilícita. Só que se uma das partes está de boa fé e não tem conhecimento da ilicitude, né, teoricamente, pelo Código atual, não poderia ser considerado um negócio inválido, nulo, né? Então, por exemplo, um caso em que a pessoa aluga um imóvel, eu penso assim, né, e o locatário resolve um imóvel particular, sem explicitar as razões, né, do aluguel, é para moradia, teoricamente, o locador imagina, está de boa fé que seja para esse fim, mas o locatário resolve, por exemplo, colocar lá dentro um cassino clandestino, né, funcionando clandestinamente. Aí vamos imaginar que tem, né, uma ação da Polícia Civil lá, né, acaba com o negócio, e esse locador, por exemplo, quer reaver os aluguéis pelo tempo em que o imóvel ficou locado. Se é declarado nulo, ele não poderia, né? Então, como interpretar esse motivo determinante ilícito? Bom, quando é comum a ambas as partes, a gente sabe, né? Não teria direito aos aluguéis. Mas, com a redação atual, deixa um pouco em dúvida isso. Bom, pode ser que não seja um grande problema, porque aqui eu trouxe um trecho até do comentário do Humberto Teodoro Júnior, né, no comentário ao Código Civil, que ele fala o seguinte, né: a invalidade não decorre do fato de o declarante destinar o bem negociado à prática do delito. Isto, enquanto propósito unilateral dele, não contamina o negócio. O que ele quer dizer, né? Bom,
a gente deve interpretar, de acordo com ele, que o motivo tem que ser elevado à condição do negócio. E ele faz analogia, por exemplo, com o artigo 140, né, que é o falso motivo. Falso motivo, lá quem seja o erro e a anulação, ele tem que ser elevado à categoria de condição para a realização do negócio, ou seja, a outra parte tem que estar ciente da motivação. Porque se o motivo é apenas interno, da psique, né, como a outra parte pode atuar, né, em conluio para a prática de um ilícito? Então, na verdade, é uma preocupação se esse corte definitivamente ele está sendo interpretado o motivo aqui como uma condição objetiva, né? Se for entendido assim, realmente a parte esse trecho retirado perde o seu sentido de ser, né? Mas, na minha opinião, comum ambas as partes deveria ainda ser mantido, para deixar bem claro que a nulidade tem a ver com esse pacto, né, de saber objetivamente que a destinação do negócio jurídico é a ilicitude, né? Bom, então eu propus assim, né, eu passei do 104 dos requisitos e estou vendo aqui as condições de nulidade que estava vinculado. Então passamos aqui também ainda a requisitos de validade no plano da anulabilidade. E aqui a gente tem uma mudança também na regra, porque temos duas regras basilares, né, importantes aí quando a gente fala em requisitos do negócio. Os negócios eles podem ser nulos ou anuláveis, né? A nulidade está no artigo 66, enquanto a anulabilidade, os casos de anulabilidade, com regra geral, estão previstos no 71. Bom, então lá no 71 atualmente, né, causa de nulidade, quando o negócio for feito por relativamente, por incapaz, né, no caso é um relativamente incapaz, o negócio pode ser anulado até 4 anos após completar a maioridade, e também por defeitos do negócio, como erro, dolo, coação, né, estado de perigo e lesão. E aí, isso tá previsto, mas agora ele trouxe novas regras, né, que estão constituídas assim em 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, do 171, traz a nova redação da seguinte forma: ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, caso demonstrada a preexistência de incapacidade relativa, a anulabilidade pode ser arguida mesmo que o ato tenha sido realizado antes da sentença de interdição ou da instituição da curatela parcial. Bom, vejo aqui que essa inovação ela vai ao encontro de decisões que o STJ já mantinha, né, já havia proferido, e que a doutrina também já apontava, que é a possibilidade de você fazer uma ação desconstitutiva, mesmo sem a interdição prévia. Então, a pessoa ela não sofreu um processo de interdição, né? Lembrando sempre aqui, né, que o próprio STJ estipula isso, que o processo de interdição ele é um ato constitutivo, então ele vale dali para frente, não tem efeitos retroativos, né? Aqui eu trouxe, inclusive, um RESP, onde fica bem claro essa posição, né? Só que é possível, num caso concreto, você, agora com base legal, né, não só jurisprudencial, fazer uma desconstituição de negócio jurídico, um contrato feito, né? Então, seria um caso, por exemplo, de uma pessoa com uma deficiência intelectual, né, mas que não sofreu um interdito, contrai um empréstimo de alto valor, com juros abusivos, a instituição financeira se vale dessa situação, por exemplo, de incapacidade dele, né, e aí a família vem a descobrir, e numa ação própria, isso é importante, né, porque o processo de interdição não vai comportar essa discussão, tem que ser uma ação de anulabilidade própria do negócio realizado, com efeitos mesmo antes da sentença de interdição. Vejo isso como uma incorporação da jurisprudência, né, que já vinha decidindo dessa maneira, com essa possibilidade. Então, aqui até coloquei, né, requisito central para a aplicação desse parágrafo primeiro, a preexistência de uma incapacidade relativa
que tem que ser demonstrada pela parte que está suscitando a anulação, né? E o parágrafo 2º é uma possibilidade aqui da outra parte, né, suscitar boa-fé. Então, vai ter uma boa discussão jurídica sobre essas situações, né? Porque, embora o parágrafo 1º traga essa possibilidade, o parágrafo 2º estabelece vamos dizer assim, uma exceção a essa demanda, né? Que seria assim, subsistirá o negócio, subsiste, se ficar demonstrado que não era razoável exigir que a outra parte soubesse do estado de incapacidade relativa daquele com quem contratava. Quer dizer, havendo boa-fé da parte contratada, não há que se anular o negócio jurídico com o suposto incapaz, se essa incapacidade não for razoável de ser verificada no caso concreto. Então, isso vai dar muita controvérsia, né, no plano da prática. Então, é um artigo aí para ficar bem, né, como se diz, atento aí, como a jurisprudência vai se posicionar a respeito dessas questões de anulabilidade de negócios praticados por atos de relativamente capaz, sem interdição, né, prévia. Bom, aqui uma mudança também muito interessante, no que trata aí do plano do plano da invalidade dos negócios, né? Essa parte sofreu bastante mudança aí. O artigo 169, que diz, né, o artigo 169 vai tratar das questões de nulidade absoluta. Então, deixa eu só pegar aqui um segundinho. O 169, porque eu não coloquei ele para não ficar muito extenso, né? O negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Quer dizer, o negócio jurídico nulo, ele não é suscetível de confirmação, ele o que é nulo, né, sempre será, essa sempre foi a tese, né? Os efeitos da nulidade são sempre ex tunc, ou seja, como se o direito não reconhecesse produção de efeitos jurídicos algum, né? Essa sempre foi o texto básico, o Código 16 também já trazia essa perspectiva, mas lembro a vocês, assim, até o próprio Caio Mari, já no seu livro, já trazia uma certa advertência, né? Fala assim, pode ser que situações fáticas que se perduram durante muito tempo, né, seja injusto a permanência de um efeito de declaração de invalidade, de nulidade, lá no futuro, né, muito distante. Então, teria que ter um prazo. Ele até propõe um prazo máximo, né, que no Código atual seria 10 anos. Enfim. Então, o que o artigo 169 trouxe? Continua sendo nulo, com efeito ex tunc, podendo ser declarado de ofício, não tem confirmação, né? Não se pode confirmar ato nulo, mas existem situações que estão aqui previstas e que a gente fala assim, nulo, né? Tem uma declaratória de nulidade, mas pode ter efeitos patrimoniais para outra parte. Então, quer dizer, né, a nulidade absoluta ela é um preceito de ordem pública, e quando o negócio é nulo, é tratado como nulo. Só que pretensões fundadas em direito, em consequências patrimoniais danosas, decorrentes de negócio jurídico nulo, nesses casos poderiam ser como a gente diz, poderiam ter uma reparação, né? Então, eu penso assim, em que circunstâncias poderia ser aplicado, né? Aqui eu ainda tenho uma certa dúvida, mas eu penso em casos de simulação jurídica, né, em negócios simulados, que são nulos de pleno direito, mas que o adquirente, por exemplo, né, quer dizer, o adquirente que está no pacto simulações, né, fez um negócio simulado, ciente da simulação, porque, óbvio, né, a simulação ela não vai existir sem conivência, mas que, por exemplo, aliena um bem para uma pessoa adquirente posterior de boa-fé, né, e que, por exemplo, faz um investimento, uma benfeitoria nesse bem,
e depois é declarada a nulidade. Nesse caso aqui, né, já vi muitas decisões dizendo que é completamente nulo, né, embora sejam resguardados os direitos do adquirente de boa-fé, nesse caso haveria um dispositivo para, com possibilidade de ressarcimento por danos causados, mesmo com a declaração de nulidade. Então, eu acho que isso vai ao encontro, né, do enunciado 536, que eu não transcrevi, mas ele vai mais ou menos nesse sentido do parágrafo 1º. E o parágrafo 2º, ele traz uma regra que é mais ou menos condizente com aquilo que o Caimara dizia, né? A previsão contida no caput não impossibilita que, excepcionalmente, negócios jurídicos nulos produzam efeitos decorrentes da boa-fé, ao menos para uma das partes, a serem preservados quando justificados por interesses merecedores de tutela. Bom, esse já estava, por exemplo, é um caso que, embora na parte geral não tivesse previsto isso, essa regra, na parte especial a gente poderia citar o artigo 1563, né? Quando alguém, por exemplo, constitui um casamento com regra de nulidade, casa-se com alguém que é bígama, por exemplo, um bígamo, né? E a parte, o outro cônjuge está de boa-fé, não sabia do casamento anterior, por fraudes, né? Cartorárias, etc. Ele pega uma nova identidade, muda de nome inglês, qualquer coisa assim, casa-se novamente, né? E o próprio 1563 já estabelecia o seguinte, né? Aqui é dissolvido o casamento pela nulidade, o cônjuge de boa-fé tem direito à ameação dos bens adquiridos na constância do casamento, se casado sob o regime, né, de comunhão. Então, nesse caso aqui, é uma situação que a parte geral, eu entendo, está prevendo aqui a nulidade, mas com possibilidade de produzir efeitos jurídicos para quem está de boa-fé. Olha, isso é antigo. Eu tive a oportunidade agora de publicar e traduzir, né, uns textos de Louis Josserand, e o Josserand já falava sobre isso lá em 1930, né, sobre essa questão de filhos adulterinos, que na época, né, tinha diferença entre filhos legítimos e bastardos, né, e cônjuges de boa-fé. Né? O cônjuge de boa-fé, então, estaria ali resguardado, o casamento é nulo, né, porque viola ali um impedimento para o casamento, mas que produziria efeitos em razão da boa-fé da outra parte, produziria para esta parte que está de boa-fé. Então, o artigo 2º do 69, eu acho que, eu acho, né, porque são interpretações muito particulares ainda, que estariam prevendo situações como esta, né? Bom, e aí essas são as mudanças que eu vejo que foram mais contundentes aí na parte de requisitos e invalidade, né, com a introdução dessas regras. Só rapidamente, para fazer um parênteses, eu devia ter feito no início, né, eu vou tratar aqui da parte geral, até prescrição, assim, de forma tópica, né. Então, trouxe também, assim, o que eu considero mais pontual e mais interessante nas mudanças, né. No que trata do Instituto da Representação, que vai ali do artigo 115 ao 120, nós tivemos aqui inclusão no artigo 116, parágrafo único, do que a doutrina já vinha apontando há muito tempo, e a jurisprudência, né, pacífica nesse sentido, que é a chamada teoria do falso procurators, né, o falso procurador, uma decorrência, um desdobramento da chamada teoria da aparência. Quando alguém, por exemplo, né, dá à outra parte, o contratante, um entendimento de que atua em nome de uma pessoa, quando de fato não tem poderes de representação. Então, o parágrafo único ele vai consolidar isso, né, no projeto, consolida esse entendimento que a doutrina e a jurisprudência já traziam. Né? Rapidamente, um caso interessante que eu sempre levo em sala de aula é uma situação no qual é um caso real do Rio Grande do Sul, mas só para exemplificar, né, para deixar um pouco mais inteligível aí a questão, uma pessoa entra para comprar um veículo numa loja, né, numa revenda, chega lá, ele se interessou por um carro específico, falou, eu quero comprar esse carro, o dono da loja chama um certo vendedor específico, né, que nem era vendedor, mas parecia ser, de acordo com os autos,
e a pessoa fala, não gostou do carro, faz a negociação, a pessoa compra o carro, e depois o carro tem uma série de problemas, bate motor, né, reboque, enfim, o carro estava um problema. Ele ajuiza uma ação em face da loja revendedora lá do veículo, e essa loja, curiosamente, alega preliminar de incompetência, né? Perdão, preliminar de ilegitimidade. Fala, não, o carro não é da loja, o carro é do fulano, que não trabalha na loja. Ele tem uma loja dentro da loja que coloca som, né? Então, nós não temos nada a ver com isso. Mas veja, deixou, né, a loja e o gerente, o sócio-gerente, deixou que aquilo acontecesse, permitiu que aquilo acontecesse, e quem entra para comprar um veículo numa loja ali, né, pensa estar negociando com a loja. Então, existe uma aparência de representação, e essa aparência acaba se traduzindo aí numa representação juridicamente válida. Então, é isso que o código, né? Então, em segunda instância, em primeira foi, nesse caso específico, né, foi declarada ilegitimidade, mas o tribunal reformou dizendo, não, aqui ele atua como representante porque deixaram que a situação, a aparência, né, se consolidasse para aquela parte de boa-fé, como sendo uma pessoa que falava pela loja, que atuava em face dos interesses daquela pessoa jurídica. Então, ficou assim a redação. A manifestação de vontade proveniente de representante aparente pode ser considerada eficaz com relação a terceiros de boa-fé, desde que existam elementos razoáveis para concluir pela legitimidade do signatário agindo em nome de outro. Então, aí eu acho que é uma inclusão útil, né, na legislação, porque não tinha base legal, era tudo com base na teoria da boa-fé objetiva, e agora tem um dispositivo aí mais específico, tá? Bom, no que trata a representação também, aí temos mudanças no artigo 117 e também no 119, tá? 117 aí, o professor Saulo vai gostar dessa parte, né? Tem a figura do autocontrato, digo para o professor Saulo por ser da matéria de empresarial, né? Aqui o autocontrato é quando alguém, né, realiza, ele atua como representante, mas também atua como por exemplo, um adquirente de um negócio jurídico atuando em nome de terceiro, quer dizer, perdão, do representante, representado, perdão de novo. Então, ele é representante e, ao mesmo tempo, adquirente. Como que isso acontecia, né? O próprio código já trazia no parágrafo único, que agora virou parágrafo primeiro, né, que poderia ser por subestabelecimento. Então, eu fazia uma procuração, a pessoa subestabelecia essa procuração e atuava como adquirente. É permitido? Bom, existe aqui esse dispositivo é para evitar um certo conflito de interesses, né, porque a pessoa ela pode violar as regras da representação, adquirir com um valor inferior ao que o representado gostaria. Então, aqui ele diz, é nulo, quer dizer, perdão, é anulável, desde que o representante, né, se o representante não alegar o conflito, o negócio se mantém, do contrário, anula-se. Também poderia ser o caso, posso estar enganado agora, de cabeça, mas eu acho que é o artigo 685, que traz a figura do mandato em causa própria, né, que é o famoso, uma solução para os contratos de gaveta. Então, a pessoa fazia um mandato em causa própria, onde ele atuava ali como representante e também como adquirente, tendo validade mesmo após a vida do representado, enfim, são as duas formas que eram previstas na doutrina disso funcionar. Isso tudo para dinamizar, né, porque muitas vezes o representante pode ter um interesse posterior em adquirir, se o representado não tiver nada contra, né? Para ele quer mais, por exemplo, no caso de uma alienação, é vender o bem, se tiver no preço justo, né, de acordo com o que ele desejava os seus interesses, ótimo. Então, essas eram as regras, né? Agora se incluiu a figura do seguinte, né, também é autocontrato quando alguém celebra consigo mesmo ou com a empresa na qual figure como sócio administrador. Isso é para evitar também certos conflitos de interesse. Então, por exemplo, Pedro passa para Maria, né, uma procuração para vender um imóvel que está em seu nome, especificando ali os poderes de venda, né, o limite, e ele
faz, como ele é sócio administrador de uma empresa, né, tendo o poder de realizar negócio em nome dela, poderia adquirir pela empresa o imóvel, né? Aqui, para evitar esse conflito de interesses, a lei também colocou aqui a figura da empresa no qual o adquirente é sócio administrador e, ao mesmo tempo, representante, né? Essa foi a mudança. Outra mudança é que esse artigo não tinha prazo decadencial previsto, né, em seu dispositivo. Então, a doutrina falava o seguinte: bom, não tem prazo, o prazo vai ser da regra geral de decadência de 2 anos. Sempre me esqueço o artigo, acho que é um 78, se não me engano. Eu posso estar enganado, mas acho que é assim, né? Mas agora incluiu o prazo agora de decadência de 1 ano do autocontrato, né, para suscitar o representado conflito de interesse, prevendo aí, pleiteando a anulação desse contrato no qual o representante celebra o contrato consigo mesmo. Então, aqui 2 mudanças: a inclusão da figura do autocontrato, no qual a pessoa tem uma empresa e adquire, e é representante da parte do representado, né, ele adquire passando para a empresa, e também colocando um prazo decadencial aí de 1 ano. O mesmo, aqui já não é autocontrato, é conflito de interesse de representação mesmo, que é um 119, né, quando o representante atua em conflito de interesse com o representado, mas aqui ele atua com outrem, né, o adquirente é um terceiro, e o prazo para suscitar era de 180 dias e agora passou a ser também de 1 ano, né? Então houve aí uma mudança, um aumento desse prazo. Esse prazo já estava previsto, né? Só que aumentou de 180 dias para 1 ano. Então essas são as mudanças da parte de representação. Bom, vícios do consentimento. Aqui os vícios do consentimento também sofreram algumas mudanças. Todas, aqui é muito, a gente pode, não sei, talvez passar um pouquinho mais rápido. Essas mudanças aqui, elas são já muito tempo consolidadas na doutrina, embora existam algumas controvérsias teóricas, né? Eu acho que não é motivo, assim, não tem grandes surpresas, digamos assim, né? Nem grandes mudanças, assim, contundentes, né? Então, como ficou agora, desculpa, aqui eu não botei em vermelho, né? Mas o finalzinho aqui é que mudou, tá? Me perdoe por isso. São anuláveis os negócios jurídicos quando as exteriorizações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Até aqui tá igualzinho, né? Sendo irrelevante o erro ser excusável ou não. Bom, aqui incorporou-se no projeto o enunciado 12 do CJF, né, que é a chamada teoria da recognição. Existe ainda muita controvérsia doutrinária, porque, até onde eu sei, posso estar enganado também quanto a isso vem da doutrina italiana, sobretudo do livro Santoro Passarelli, que defende essa visão da objetividade do erro, né, chama de teoria da confiança aplicada ao erro. Já o Emílio Betti tem uma visão que a excusabilidade e inexcusabilidade seria um requisito. Então, assim, o que o artigo traz, o que o projeto traz de novo? Não é mais necessário verificar a culpa do agente que atua com erro. É a famosa controvérsia que existe entre a teoria da vontade, né, a teoria da responsabilidade pelo erro, que é um corolário aí da teoria da vontade, que foi a teoria adotada em 16, onde se tinha que verificar se a pessoa que está atuando com erro, se ela tem culpa ou não na requisição. Quer dizer, se o agente que atuou com erro tinha condições de saber ou verificar o erro no caso concreto. Essa teoria ela é abandonada no projeto, né? Diz o seguinte: não, aqui a gente vai verificar se a pessoa que está adquirindo o bem tem condições objetivas, quer por uma situação fática, quer pela própria declaração, de ter acesso ao erro do declarante, né? Tendo esse acesso, ele atua de boa fé, quer dizer, tendo esse acesso, ele atua de má fé, perdão, né? Porque sabe que a pessoa está adquirindo um bem com um vício e deixa o lesado, quer dizer, o adquirente, o vendedor, ficar no erro, né? Ele deixa o erro acontecer. Então, assim, há uma ausência de boa fé porque ele não faz o alerta a essa pessoa que é lesada pelo erro.
né, que é prejudicada pelo erro. Então, é a teoria aí do chamado recognição, reconhecimento do erro, né, que fica aí. Existem ainda divergências doutrinárias, né, por exemplo, Gustavo Pepedino, né, o Bruno Miragem fala que é necessário a excusabilidade e a inexcusabilidade como requisito para verificação do erro, mas o enunciado 12 do CJF, Cristiano Chaves Farias, por exemplo, alguns outros autores, e eu acho que é irrelevante essa questão da excusabilidade para análise, né, porque ela já está embutida na boa-fé, penso eu. Então, essa é uma mudança significativa. No dolo aqui, na verdade, não teve mudança alguma, né? Mas poderia ter tido, porque aqui o que acontece, principalmente no que a gente chama de dolo de terceiro, a doutrina aponta já há muito tempo um problema da redação de 148, né? Se você verificar a primeira parte dele, tá o seguinte, né? Pode também ser anulado, esse é o texto atual, tá? Não sofreu mudanças. Aqui eu estou defendendo o seguinte, deveria ter uma mudança aqui, porque a doutrina já aponta esse problema há bastante tempo. Pode ser também anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Caso contrário, ainda que subsista o negócio, o terceiro responderá por perdas e danos da parte que ludibriou. Bom, caso contrário, a gente entende aqui, né? A pessoa não tem o conhecimento do dolo, aquela pessoa que está adquirindo o bem, então o terceiro atua como agente doloso, mas a pessoa que está alienando o bem, né? Não sabe da ação do terceiro agente doloso. Então, nesse caso aqui, ele está de boa fé e o terceiro responde exclusivamente pelas perdas e danos. Agora, o problema está no seguinte, né? Se ele sabe e está de má fé, o negócio pode ser desfeito, ok. Mas quem responde por perdas e danos? E aqui, né, a doutrina aponta, trouxe até aqui um trecho do Humberto Teodoro, mas também você pode ver isso no código comentado do Gustavo Tepedino, professor Tepedino e outros, né? Que a gente faz uma analogia com a coação de terceiro, porque lá está bem redigido, né? No caso de haver uma má-fé, ambos respondem solidariamente pelas perdas e danos e o negócio é anulado. Aqui não está a questão da solidariedade e fica uma questão puramente teórica de analogia. Então, isso aqui poderia ter sido resolvido, né, no projeto e passou batido. Bom, vou tentar ser um pouquinho mais rápido, porque eu acho que estou explicando demais aqui, né, perdão. Bom, estado de perigo é um artigo também copiado aí do Código Civil Italiano, né, o contrato sobre estado de perigo. Já vem de longa data também, eu sempre dizia, por conta própria, que eu criei essa figura de ser um vício do consentimento atípico. Ele é atípico porque nem sempre a melhor solução para o estado de perigo é a anulação do negócio. E o que caracteriza o vício é a possibilidade de anular o negócio. Só que, muitas vezes, há uma operação econômica em que não se dá para voltar ao status quo ante, né? Então, a doutrina, por longa data, já apontava, né, que o estado de perigo ele poderia ter, também por analogia, uma ação revisional do valor, em vez de se propor uma anulação. Revendo o valor, por exemplo, de uma promessa, né? Pode ser uma questão de um ato unilateral de promessa de recompensa, enfim, né? Exemplo, né? Assim, perdi meu filho na mata, faço uma promessa de pagar 50 mil a quem achar a criança está sob risco de vida. Então, nessa circunstância, alguém se predispõe, tem um gasto econômico, aluga helicóptero, whatever, né? Que seja, e depois eu alego o estado de perigo e faço a anulação da promessa, né? Isso aí não é uma solução muito justa, porque aquela pessoa que se comprometeu teve gastos econômicos. Então, o que se incluiu aqui? O parágrafo primeiro é o único, né, que foi retraduzido, e o novo artigo aqui, o novo parágrafo, ele traz essa enunciado do CJF, né, que a doutrina já apontava, para aplicar por analogia o parágrafo 2º do 157. Então, não será revisto, será revisto e não anulado se a parte beneficiada pelo estado de perigo oferecer suplemento compensatório suficiente
ou concordar com a redução do proveito ou benefício, que é uma situação prevista aí para lesão e que é a regra número 1, né? Fazer revisão em vez de anular, coroando aí o princípio da conservação dos negócios. Então, nesse ponto, as mudanças não são contundentes, como eu disse, elas incorporam coisas que a própria doutrina já apontava. A lesão trouxe diversas mudanças, né? Algumas são problemáticas, eu vou começar até pelas mais simples, né? O artigo 5º, que vai introduzir uma série de novos artigos, né? Tem 2 parágrafos, perdão, e introduziram aqui mais 3, então, que estão em vermelho são novos, né? Parágrafo 5º, para caracterizar a lesão, não exige dolo de aproveitamento, ao contrário do estado de perigo, né, onde a parte precisa saber da situação de perigo da pessoa prejudicada. Aqui na lesão é irrelevante, então isso a doutrina já aponta há muito tempo isso, ou seja, a lesão é um defeito objetivo, não requer uma análise que ela se baseia muito mais na desproporção, né? Obviamente a gente precisa dos requisitos de vulnerabilidade do lesado, mas essa vulnerabilidade ela não precisa, como se fala, ser conhecida pela outra parte, né? Basta eu mostrar que estava numa situação de inexperiência ou de necessidade contratual, e isso não precisava ter o reconhecimento da outra parte. Então, na verdade, isso aqui é o que a gente chama de ausência de dolo de aproveitamento. A parte que me lesiona não precisa saber que eu estou numa situação de vulnerabilidade. Ela é patente, ela é objetiva, né? Então, são casos clássicos, né? Entrar numa oficina, o cara fala que o problema é X, cobra um valor exorbitante, eu não entendo nada, já houve lesão aqui, basta eu provar, né, para o juiz que eu não entendo de mecânica de veículos e pronto. Então, incorporou-se esse dispositivo aqui que já vinha sendo apontado. Aqui também, o artigo 4º, perdão, de novo, gente, parágrafo 4º, pode o lesado ingressar diretamente com a ação visando a revisão judicial do negócio, por meio da redução do proveito, coisa que, assim, já se aponta na doutrina, né, que é uma orientação, inclusive, jurisprudencial, também que o juiz deve suscitar a revisão antes de anular, que é uma solução que prevê aí a continuidade e o ajuste adequado, né, do sinalagma desse contrato. Então, incorporou aí também. O parágrafo 2º é que é um pouco problemático, porque ele vai vai de encontro, vamos chamar assim, né, ao enunciado 290. Né? Então, é uma situação no qual está prevendo aqui o projeto o seguinte: em caso de patente vulnerabilidade ou hipossuficiência da parte, presume-se a existência de premente necessidade ou inexperiência do lesado. Aqui, o 290, o enunciado, falava que não podia presumir a premente necessidade ou inexperiência, né, que ela deveria ser provada. Mas aqui há uma mudança de orientação. Então, aqui é uma coisa nova mesmo, né? Então, seriam situações assim, o que seria uma patente vulnerabilidade? A interpretação minha, né? Pode ser uma situação de fragilidade emocional, de idade avançada, analfabetismo funcional, uma doença grave, não sei, capacitante, né? Na realização do negócio, em que uma das partes se aproveita da outra, daquela situação em que é patente a vulnerabilidade da outra parte. Aí, a ver como a jurisprudência vai interpretar e a doutrina posteriormente vai se posicionar quanto a esse parágrafo 2º aí, que é um pouco complicado, vamos chamar assim. Bom, a simulação também traz regras aqui complicadas, que são mudanças completamente novas, assim, né? Principalmente uma delas aqui, que é essa artigo 4º, o parágrafo 4º. Eu estou tratando artigo como parágrafo, eu estou tentando um pouco mais rápido, acabo que eu vou cometendo essas impropriedades aí. Bom, vamos lá. O parágrafo 3º trouxe uma coisa
não considero de grande relevância jurídica. A simulação inocente, aqui vai ser causa de nulidade, os livros apontam para isso, mas não vejo aí, né, que existam grandes problemas jurídicos nesse sentido, né? Mas resolveu o legislador colocar isso aí. Seria o caso de alguém que faz uma doação, faz uma doação e a pessoa que recebe vende, mas para não falar que, para não contrariar os interesses, ou magoar a pessoa, fala que emprestou em vez de vender, né? Assim, não tem por objetivo prejudicar, mas tem por objetivo enganar. Então, a lei diz que é invalidante e que é nula a venda realizada. Enfim, não sei se isso na prática vai se traduzir em algo concreto, né? Uma observação que coloquei aqui, né? Diga-se de passagem, a simulação no Código de 2002, ela é causa de invalidade total, nulo, né? Causa de nulidade. Até o Código 16, ela era um vício social, causa de anulabilidade, porque aqui é interesse privado, enquanto a nulidade tutela interesse público. Bom, por que a gente fez isso? Até onde me consta, nós copiamos no Código 2002 o Instituto do Código Civil Português, que lá trata a simulação como causa de nulidade. Mas os próprios portugueses, principalmente o Ascensão, Zé de Oliveira, fui olhar o nome para lembrar aqui, o Zé de Oliveira Ascensão falava no livro dele o seguinte, né? Certa está a doutrina brasileira, porque simulação é causa de interesse privado, e o efeito da simulação deve ser a anulabilidade, e não a nulidade. Ela fere interesse privado, não público. Só que aqui no Brasil, ao colocar ali, na minha visão, confundiu simulação com fraude à lei, né? Então você vê hoje que livros falam assim, simulação ou fraude à lei, porque um dos exemplos de fraude à lei é, por exemplo, eu faço uma escritura de compra e venda e baixo o valor, boto o valor abaixo do valor real, né? Boto lá no valor venal do imóvel, para evitar um pagamento mais alto de tributo. Isso é fraude à lei, né? Não é simulação, na minha visão, isso. É claro que ela é um misto dos dois, mas o objetivo aqui é fraudar o fisco, não é prejudicar um terceiro, né? Então, isso aqui tem dispositivo, é 166, né? É fraude à lei. Simulação seria aqueles casos em que eu estou prejudicando, quer dizer, enganando um terceiro com o objetivo de prejudicá-lo. Mas o código e o projeto mantém a mesma orientação do Código de 2002. Né? Oliveira Ascensão falava que o nosso estava certo, mas a gente colocou igual o Código Português e continua da mesma forma. Né? O parágrafo 4º traz uma novidade aqui. Sendo a simulação causa de nulidade, pode ser alegada por uma das partes contra a outra. O que é um problema, né? Porque, assim, vou comentar muito rapidamente, mas no acordo simulatório, há um conluio entre as partes. Ambas sabem que aquele negócio, o real, o aparente, né, ele é falso. Quer dizer, o aparente é real, mas está ocultando um falso na dissimulação. E se a simulação é total, não existe negócio algum. Então, elas realizam um negócio em conluio. Se uma das partes pode alegar, né, a simulação, não estaria indo, aí é uma pergunta, né, contra o princípio de que eu não posso alegar minha própria torpeza para me beneficiar, né? Então, como poderia se interpretar isso? Eu não sei exatamente, mas eu penso em situações na qual há uma simulação, né? Por exemplo, alguém faz uma simulação de venda para evitar, por exemplo, uma adjudicação do imóvel, né? Para evitar uma execução, mas a execução não acontece, e essa pessoa que adquiriu por simulação revende esse imóvel. Então, para eu evitar que esse imóvel seja vendido, né, que foi num pacto simulado, eu alego a simulação para desfazer. Eu acho que é essa a hipótese que poderia caber se o parágrafo 4º. Mas vamos verificar aí como isso vai ser interpretado no futuro se o projeto passar dessa forma. Então, em alguns pontos, eu confesso que eu ainda preciso refletir um pouco mais o que quer dizer com isso, né?
porque contraria algumas máximas, eu penso, né? Aqui, o reconhecimento da simulação prescinde de ação judicial própria, isso aqui, né, já tinha anunciado o CJF, nesse sentido, 578, né? Eu posso propor diretamente, perdão, o juiz pode, no caso concreto, verificar que o negócio jurídico foi simulado e, de pleno iure, né, ex officio, declarar nulidade, né? Então, isso aí vai ser incorporado, não vejo grandes problemas, é mais para dar uma segurança jurídica nessa decisão. Bom, por fim, esqueci que a gente tem esses dois tópicos aqui. Professor Saulo, qualquer coisa, só falta esse tópico e a prescrição, tá? Não, fica à vontade, professor, tranquilo. Tá. Sem pressa. Então, esses dois tópicos aqui, aqui a gente saiu da simulação das causas de nulidade, né, que ainda está ali na teoria das invalidades dos negócios. Passamos aqui para a figura dos atos jurídicos que não são negócios, mas como a gente se propôs a falar um pouco dos fatos em geral, nós temos a figura do ato jurídico stricto sensu, o que é uma definição maravilhosa, né, lá no Código atual. Ato jurídico stricto sensu é tudo aquilo que não é negócio. Então, para você saber o que é um ato jurídico stricto sensu, você tem que saber o que é um negócio jurídico. Mas tá bom, tem uma parte útil que diz assim, aplica-se no que couber aos atos jurídicos stricto sensu a matéria do negócio. Ok. Agora trouxe um dispositivo novo, né? Falando o seguinte, olha, a atividade decorrente de uma série de atos coordenados sob um fim comum será considerada lícita se lícitos forem os atos praticados e o fim visado. Então, esse capítulo aqui é dos atos jurídicos lícitos, que não são negócios. Então, ele trouxe assim, dizendo o seguinte, será lícito o ato jurídico se não só cada uma das partes do ato for lícita, mas também o fim. Então, aqui a gente pode dizer que é a chamada teoria da ilicitude global ou ilicitude complexa, né? Que, assim, muitas vezes as pessoas fazem atos complexos, onde cada um individualmente pode ser considerado lícito, mas globalmente a finalidade é obter uma ilicitude. Então, eu pensei assim, pensei em alguns exemplos, mas para dar para não ficar muito longa a exposição, pensei em casos em que eu já ouvi na vida real, de pessoas que fazem uma constituição artificial de várias empresas, professor Sal, né, menores, mas assim, como que se diz? Ele cria empresas, né? Ele tem uma empresa única, mas desmembra essa empresa em duas ou três para que ela seja enquadrada por exemplo, num simples. Super simples. Um simples, né? Uhum. Então, os atos considerados individualmente são lícitos, mas o objetivo do desmembramento da empresa no fim é fraudar o fisco, né? É fazer com que uma simulação de empresas independentes para ter uma evasão fiscal, né? Na verdade, é uma entidade única, desmembrada em várias. Se você olhar cada um dos atos, ele é lícito, mas globalmente o objetivo é ilícito. Então, eu acho que esse dispositivo ele vem no encontro dessa possibilidade, né? Esse seria um bom exemplo aí. Quer dizer, eu penso que seria um exemplo interessante para a aplicação desse 185A, né? Sim, de fato, de fato. O que é uma novidade, né? Assim, realmente parece uma coisa que vem, assim, na prática, a ter um efeito interessante. Agora, aqui, confesso minha dúvida, tá? A mudança do ato ilícito, ela aqui era um dispositivo só, passou a ter um parágrafo único e um caput diferenciado. O caput traz o seguinte, o que é o ato ilícito? A ilicitude civil decorre de violação a direito, ponto. Aí eu pergunto, né? Mas o dano não comporta, quer dizer, a gente aprende a responsabilidade civil, né? Que é pressuposto do ato ilícito o dano. Mas o parágrafo único traz, aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência, ficou igualzinho, violar e causar dano, né? Ou causar dano, responde civilmente. Então a pergunta é, né? Qual o objetivo do caput?
assim, são elucubrações minhas, particulares. Mas eu pensei, por exemplo, que talvez aí possa ser o que no direito norte-americano e italiano chamam de nominal damages, né? Que seriam ilícitos com um valor de dano quase irrelevante ou irrisível, né? Por exemplo, alguém que invade uma minha propriedade. Do ponto de vista penal, tudo bem, temos um crime ali. Do ponto de vista civil, jurídico civil, qual seria aqui a consequência para isso? Qual o dano causado? Então, em situações como, ou pega, por exemplo, um furto de uso, né? Pegou o carro de alguém sem consentimento, deu uma volta, devolveu. Qual o dano? Talvez aí seja marcar o seguinte, né? É ilícito só violar o direito, independente aí de ter um valor econômico no dano. Isso que eles chamam de nominal damage, são danos punidos simbolicamente, ou seja, a gente afirma a ilicitude apenas para reafirmar o direito. Também pensei numa situação real, que é um caso muito interessante, em que isso poderia funcionar, né? Esse é um caso real de 2010 de São Paulo. Tratou-se do seguinte caso, rapidamente. Uma moça, uma senhora, pobre, né? Já tinha 4 ou 5 filhos, fez uma laqueadura, e por lei, que é a lei de... a lei de... Meu Deus... planejamento familiar, isso. Ela determina que nos procedimentos de esterilização haja consentimento por escrito. O que aconteceu? Ela fez a laqueadura lá em São Paulo e não fizeram um termo de consentimento para ela. Não explicaram, por exemplo, que a laqueadura poderia reverter. E ela teve mais um filho. Esse caso, ela ajuizou uma ação, né, contra o Estado, que era um hospital público, falando o seguinte: olha, eu tive danos porque não me avisaram que eu não poderia ter filhos, não sou obrigado a saber, e agora eu tenho que criar mais uma criança. Isso foi um TJ, então eu vou falar o que está no acórdão. O acórdão diz o seguinte: o juiz, o desembargador, disse o seguinte, relator e a turma concordou, a Câmara concordou. Aqui vê-se que houve uma violação do direito da paciente, autora da ação, porque, de fato, deveriam ter feito um consentimento por escrito, um termo, explicando para ela que poderia reverter. No entanto, diz o desembargador, não houve dano, porque ter um filho não é um dano. Essas foram as palavras dele, né? Ter um filho não é dano. Se hoje é um motivo de preocupação, no futuro será um motivo de amor, de um amor maternal que se desenvolverá, dano não há. Então você vê aqui, né, que e foi julgado improcedente a ação. Eu acho esse caso assim bizarro e absurdo, né? Porque o raciocínio está errado. O raciocínio não é o filho que é o dano, né? O dano é a violação de um direito da personalidade, que é um direito de reprodução e planejar sua vida, né? A sua família, do jeito que você... e ter uma segurança para isso. Mas, enfim, talvez esse caput venha nesse sentido, né? De falar o seguinte: já a ilicitude com a mera violação do direito. E o dano aí pode ser um requisito que ele existe, né? Mas não necessariamente ele precisa ter um valor patrimonial para que exista. Talvez seja isso. Aqui, na verdade, eu estou colocando mais assim perguntas, né, da razão do porquê um caput não contemplar aí a figura do dano e o parágrafo único trazer aí o dano na sua redação. Enfim, aqui são mais questionamentos, né, do porquê não tem uma justificativa aqui. Prévia em doutrina, né? Estão falando aqui de mudanças, não encontrei nada que justificasse. A não ser essa teoria do nominal damages, né, os danos nominais, irrisórios, ou situações como essa, né, em que as pessoas, os juízes, entendem que precisa de um dano quando o mero direito da personalidade já foi violado. Então, a gente tem a visão hoje, né, que o dano moral ele é uma violação objetiva aos direitos da personalidade, independente aí de você ter um sofrimento, qualquer coisa nesse sentido. Né? Alguns a pecúnia dolores, né, não é requisito mais. Talvez seja essa a intenção.
Bom, terminando aí o tópico, né, os temas, aí a prescrição sofreu algumas mudanças também. Essas mudanças que a prescrição, o Instituto da Prescrição vem a trazer, são bem significativas, mas elas vão também condizentes, né, com a jurisprudência do STJ. Bom, para ser bem objetivo aí, o que mudou basicamente? A admissão da teoria da accionata, né? Basicamente isso, que a prescrição vai começar a correr no momento em que se tem conhecimento ou se deveria ter conhecimento do dano sofrido e de quem o causou. Então, aqui a gente tem o parágrafo 2º, aqui é um conceitual, não tem muita, o parágrafo 1º não traz grande novidade, mas o 2º está em destaque, inclusive, a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir do momento em que o titular do direito tem conhecimento ou deveria ter do dano sofrido e de quem o causou. Bom, novidade nenhuma, jurisprudência já vai nesse sentido, né? Mas agora passou a ser incorporada quer dizer, se o projeto for aprovado, na legislação. Aqui eu trouxe esse RESP, que é um RESP na área de saúde bem conhecido, né? Um caso em que a paciente fez se eu não me engano, até os prazos são bem longos, assim. Ela fez uma cesárea, né, em 1980, por aí, e só descobriu o problema que ela tinha posterior, acho que 15 anos ou 16 anos depois. O que aconteceu? Na cesárea, esqueceram uma agulha cirúrgica dentro dela. Ela passou anos, décadas, né, sentindo dor, não sabendo o que era, até que posteriormente descobriu que ela sofria, que ela padecia em razão da cirurgia. Então, veja, se o prazo prescricional começa a correr do momento do ato, né, já estaria prescrito. Mas aqui ela só identificou o dano e quem o causou muito tempo depois. Então, aqui é o que a gente chama, inclusive, de teoria da accionata subjetiva. Né? Por quê? Porque o dano e o conhecimento dele só acontece muito posteriormente pelo agente. Então, isso é incorporado no parágrafo 2º. Né? E, diga-se, já é entendimento do STJ, né, há bastante tempo aí. E o parágrafo 3º, ele busca um equilíbrio nessa relação, ou seja, tenta equilibrar essa questão da justiça, né, do prazo prescricional, com o que a gente chama de segurança jurídica. Tem que ter também, no caso aí emblemático, que eu acabei de citar, que está aqui esse RESP, ele é um caso muito fora da curva, vamos chamar assim, né? O que o parágrafo 3º traz, assim, é um prazo. Esse prazo da accionata tem que ter, no máximo, 10 anos a partir do evento. Então, assim, se não descobriu até em 10 anos depois, perdeu esse direito. Se está certo, perdeu o direito, perdão, perdeu a pretensão, né, reparatória. Então, assim, o legislador buscou equilibrar, né, não deixar que essa accionata comece muito tempo depois, então ele fixou em um prazo de 10 anos para isso acontecer, né, mantendo aí uma certa segurança. Se vai ser flexibilizado ou não, né, se vai passar assim ou não, nós não sabemos, mas está aqui, o termo final da prescrição não excederá o prazo máximo de 10 anos contado da data da violação do direito. Então, não é do conhecimento, mas da violação. Então, tem 10 anos para descobrir. Então, essa é a mudança aí significativa na questão do prazo prescricional, adotando essa teoria e um instituto de segurança aí. Bom, outro ponto aí que sempre me incomodou, né, é a questão da interrupção. A interrupção, aí eu trouxe aqui, né, por exemplo, você vê aqui a interrupção por citação, que pelo Código de Processo vai retroagir ao momento da propositura, né, da ação. Então, despacho que ordena a citação, retroagirá os efeitos da data da propositura da ação, mesmo que incompetente o juiz e tal. E aqui temos outras causas, né, que é protesto, por exemplo, ou um reconhecimento de dívida, enfim, vão estar aqui. Interromper é zerar o prazo, né, e recomeçar no momento da interrupção. A grande pergunta que sempre se fazia, que pelo menos que era a minha dúvida, né, existencial, era: se eu protesto um título, né, passo um ano, depois ajuizam uma ação, né, essa ação
ela vai prescrever, claro, aí a gente tem a chamada prescrição intercorrente. Cada novo ato do processo é um momento de paralisação. Mas se eu abandono o processo, ele conta da citação ou lá do protesto anterior? Então, eu acho que o projeto traz essa regra nova, né, que é, de certa maneira, polêmica. Pelo meu entendimento, a citação ela passa a ser uma nova interrupção. Então, veja como ficou a redação aqui do parágrafo 1º e 2º novo, né? A prescrição interrompida começa a correr da data do último ato, esse aqui era o parágrafo único, né, que interrompeu, ou do último ato expediente do procedimento destinado a interrompê-la. A interrupção da prescrição só poderá ocorrer uma vez, salvo na hipótese do inciso 1 desse artigo. Quer dizer, é a posição que o Nestor Duarte traz ali no código comentado organizado pelo César Peluso, né? Ele diz assim, né? Interrompida a prescrição por um dos motivos previstos no inciso 2 a 4, seria inconcebível entender que, voltando a correr, na conformidade do parágrafo único, que agora é o parágrafo 1º, né, não fosse mais detida com o despacho que ordena a citação, levando-se eventualmente à consumação do prazo no processo, ainda que a parte nele fosse diligente. Então, aqui a posição do STJ é contrária, no meu entendimento, do projeto, né? Ela só pode ocorrer uma vez, e é contada aí do primeiro ato que interrompe, eu trouxe vários réspires aqui, mas me parece que a posição do projeto permite uma interrupção na citação, e não independentemente das demais, como mostra ali Nestor Duarte, né, de você ter protestado, por exemplo, fazendo um protesto extrajudicial, né, a citação, que é o ajuizamento da ação posterior, seria uma nova interrupção do processo. Pelo menos assim eu interpretei o parágrafo 2º. Como eu disse, né, tudo é um pouco novo, então não saberia dizer como vai ser interpretado isso pela maioria. Bom, professor Saulo, aqui são as mudanças dos fatos jurídicos, né? E muito rapidamente, assim, só para apontar, né, que a gente vai introduzir aqui, o projeto visa introduzir um livro novo, que é o direito digital. E esse livro novo, eu não vou gastar tempo lendo para vocês tudo, mas eu vejo um certo... Primeiro, eu entendo que boa parte dessa disposição do livro novo traz coisas que são desnecessárias e que poderiam, por exemplo, ser incorporadas na Lei de Proteção dos Dados, né, na LCPD, talvez uma ou outra coisa para modificar ali o código, né? Mas se vocês lerem o projeto nessa parte, vocês vão ver assim, que é muito abstrato. Então, que é direito digital, traz o direito ao esquecimento, que já é resolvido, né? Embora não tenha uma regra específica pelo STJ, no caso concreto. Neurodireitos, que é uma coisa problemática, eu posso falar um pouco mais aí nas perguntas, se vocês quiserem, né? Tem um caso do Chile, que são dispositivos de modulação mental, em que a pessoa controla dispositivos com a mente, interface mente-computador, coisas novas, assim, que eu não sei se tem um problema real. No Chile, teve um problema num caso da Emotive versus um senador que usou o dispositivo, né? Você consegue controlar a lâmpada com a mente, você pensa e ela desliga. Então, o que o código traz? Assim, privacidade mental, que mais? Proteger a privacidade, a autonomia, né? Neurológica. Então, assim, são coisas que eu não sei se realmente o próprio arcabouço do direito não já daria conta, né? Também não sei se isso aqui é um neuro-rape, né? Que a gente chama são problemas puramente teóricos, eu penso, né? O caso mesmo do Chile não teve nenhuma consequência, teve um processo judicial e incorporou o neurodireito na Constituição chilena, a proteção. Mas se você for ler os dispositivos, né, não tem, assim, né, privacidade mental, identidade pessoal, livre-arbítrio, coisas que já são protegidas, né? E veja o que a situação jurídica digital também traz, né? Como se o mundo digital fosse a parte da realidade. Se eu te ofendo aqui no meio digital, é uma ofensa como no meio real.
Então, assim, o que eu quero dizer, são situações que a gente precisa refletir um pouco mais, se tem algum efeito concreto ou se são normas muito mais simbólicas do que concretas, né? Traz patrimônio digital, contratos digitais que podem ser realizados com manifestação de vontade com cliques, assinaturas eletrônicas, ok, né? Mas cliques, tem que voltar para a faculdade de Direito para entender que declaração expressa agora é clique. Então, são coisas assim que a gente precisa pensar um pouco mais, mas que ainda não tem uma... Esse aqui no final, talvez, né? Talvez pudesse aperfeiçoar aí questões relativas a contratos digitais, né? Dolo de publicidade, pessoas que, quando vendedores online anunciam uma coisa que é muito diferente, induzindo, né, o consumidor, que aí é a relação de consumo a erro. Mas veja, já existem dispositivos para isso, né? O que a gente precisa é talvez aperfeiçoar as interpretações. Então, assim, na parte de direito digital, acho que a gente precisa refletir um pouco mais sobre a necessidade desse livro, dessa nova parte, né? Eu acho que aí está a grande dificuldade, mas como eu concentrei e a proposta era falar das mudanças mais práticas do que existe, né? Eu deixo isso aqui para a gente discutir no final, se quiserem saber um pouco mais dessas mudanças, ou da parte especial também do início. Eu acho que é isso. Bom, professor Dalmir, eu agradeço, né, suas colocações, suas provocações, né, são relevantes, são muito necessárias nesse momento. Um ponto que você mencionou, salvo engano, a respeito do artigo 185, né, do uso de pessoas jurídicas variadas, de empresas variadas, como forma de burla ao fisco. Isso inclusive, agora que você falou, eu lembrei que já tinha lido alguma coisa a respeito, aí fui até buscar aqui. A atual versão do Estatuto da Pequena Empresa, lá no artigo 4º, já tenta vedar, né, que o benefício do super simples não incida, não beneficie aquela pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa que já se beneficie da Lei Complementar 123. Mas, de fato, assim, num contexto geral, parece que isso não tem muita efetividade, né? O legislador ele tenta buscar meios de blindade, de evitar certas fraudes, mas a prática acaba encontrando novas formas, né, de contornar, de burlar, enfim, de praticar o que meus colegas na parte de direito empresarial gostam de chamar de planejamento fiscal, e não de burla ou outro tipo de expressão. Mais usual planejamento fiscal, mais urbano. Não que eu concorde, mas como se costuma dizer. Mas enfim, eu entendi suas colocações, concordo com elas, mas... Eu pensei nesse exemplo, na verdade, porque ainda não tem nada, né? Assim, não tem um material pronto, né, de reflexão de outras pessoas. Então, são reflexões minhas. Mas pensei também num caso de... tem até uma expressão inglesa, né? Venda para recompra. Então, a pessoa vende, mas para ocultar, por exemplo, um empréstimo. Vende, aí a pessoa que adquiriu o bem deixa com ela, enquanto ela vai pagando ali uma alocação, né? Na verdade, é uma simulação de empréstimo. Eu simulo uma compra e venda para manter um bem em garantia. Então, poderia ser assim, um fim ilícito, né? Para pagar juros que estão acima da média de mercado, né? Então tem um bem em garantia. Talvez possa ser um outro exemplo, né? Há que se construir assim as possibilidades. Eu não encontrei assim em muitos casos exemplos na jurisprudência que justificasse algumas mudanças. Eu não pode ser que tenha uma utilidade prática aí para essas situações, assim, eu penso. Eu acho que um dos pontos mais relevantes, sim, que foi mencionado é justamente essa questão da aplicabilidade prática, né? Parece que o legislador está muito preocupado em marcar o tempo, né? Marcar a passagem dele pelo Poder Legislativo, criando um estatuto novo, vamos essa parte de direito digital. Neurodireito é uma coisa louca. Para além dessa
dificuldade de definir o que seria manifestação de vontade por cliques, que ficou até engraçado. Isso é tudo muito dinâmico, né? A tecnologia ela é muito mais ágil do que o direito. Então, a chance disso ficar obsoleto antes da gente conseguir chegar a um consenso de interpretação, de hermenêutica, acho que é muito grande. Eu não sei como vai ficar a redação do texto final, mas acredito que até lá a tecnologia já avançou e isso já está um pouco ultrapassado, né, enquanto texto legal. Mas são pontos a verificar. Eu vou verificar aqui com os presentes se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta. Alguém gostaria de... Só, só para fazer um rápido Sim. comentário aí, nessa parte do direito digital, eu li com atenção, participei de uma banca agora na quinta-feira sobre neurodireito, foi da Fiocruz, orientada pelo professor Murilo Vilaça, né? O orientando era Alex, o advogado, Alex Moreira. E muito interessante, ele trouxe toda a polêmica, o caso do Chile, foi um caso de um senador que usou um dispositivo de uma empresa chamada Emotive, pode procurar na internet, que tem dispositivos que podem ser invasivos ou não, no caso do senador ele usou um não invasivo, e esse dispositivo ele modula, ele faz uma conexão com a atividade neural, então ele consegue identificar o seu humor, e você consegue controlar certos dispositivos com o pensamento. Ele ficou muito preocupado com isso e propôs uma legislação, né? Até que ponto isso é um problema real? Eu não sei, pode ser que no futuro, mude de opinião, isso se torne uma coisa a ser pensada, né? Mas atualmente... Mas aí a outra pergunta, precisa de lei para isso? Porque, assim, privacidade, integridade, dignidade já não são reguladas, a gente precisa inovar. Quando a gente fala em dolo, por exemplo, na internet, o dispositivo do dolo, que é uma longa, né, vem lá do direito romano, com a pandectista alemã, que criou uma abstração tão grande que dá conta de qualquer coisa no qual a pessoa induza o outro a erro, para que eu preciso conceber um dolo na internet e uma ofensa na internet? Né? Porque a ofensa na internet é uma ofensa como outra qualquer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, muitas das disposições ali são inovações que eu acho que a própria doutrina, vamos chamar assim, a teoria, né, e as normas do direito civil já dão conta. Talvez o direito de esquecimento possa ser incluído como um tópico, né? Patrimônio digital, né? A gente tem patrimônio digital agora, regulando IA como pessoa jurídica, né? Então, assim, não sei até que ponto essas inovações são necessárias. Eu vejo dessa maneira também como uma hipernomia, né? Um excesso de normas, que boa parte ali, se você ler, convido vocês a ler essa parte, e vocês vão ver assim que não tem grande novidade em relação aos direitos fundamentais que já são protegidos, integridade, autonomia, né? Eu acho que é uma inovação, parece que cria uma secção entre o mundo real e o mundo virtual, como se ele fosse uma coisa à parte, precisasse de uma regulação diferente, né? E alguns tópicos pode ser, né? Talvez o direito ao esquecimento, né? Que é polêmica jurisprudencial, a STJ tem uma posição, a STF tem outra, mas enfim, só acho que assim precisa refletir um pouco mais sobre a necessidade de boa parte do texto que está ali. O contrato digital, né? Tudo bem, assim, né? Eu entendo o que eles querem dizer quando... mas você vê ali, clique, etc. Né? Tudo bem, manifestação de vontade virtual, ok. É manifestação de vontade. Aí repete, o objeto tem que ser lícito e a forma prescrita em lei já está lá. Aí vem uma parte, tudo bem, interpretar o contrato digital em face da complexidade da operação, interoperabilidade, prever possibilidade de troca, né? Eu sofri isso agora, por exemplo, eu tinha um aplicativo chamado Pocket, né? Eu tinha mais de 700, que é o negócio de guardar notícia, é tipo um Google Keep. O negócio descontinuou. Aí eles me mandaram não violaram a operabilidade, né? Porque manteram a duração, mandaram uma lista de Excel dos sites que eu tinha. Mas estava tudo organizadinho, bonitinho, acabou.
é uma frustração, porque são anos e anos guardando informação ali. Então, o que eles estão prevendo ali, né? Tipo Spotify, né? Você tem suas listas. Eu quero trocar, eu quero carregar minha lista comigo para outro aplicativo, né? Pode ser que isso seja necessário, né? Regular isso, Ah, né? Ou o direito do consumidor já dá conta, não sei. São é, perguntas, né? e pergunta como que o direito vai corrigir, né? Porque, por exemplo, você teve essa frustração, esse problema, existem outras questões, mas e aí, como é que o direito de fato soluciona isso? Que vai reconhecer a falha na prestação de serviço? Tudo bem, mas não vai reverter, né, o problema E, tecnológico. Então, são perguntas mesmo a verificar, né, como que vai se desenvolver. alguns tópicos assim são relevantes, eu penso, talvez pensar sobre a sua regulação, né? Outros eu já pergunto assim se existe problema concreto e se não está repetindo normas que a gente já possui, que precisariam ser só aperfeiçoadas ou interpretadas para esse ambiente. É isso que eu quero dizer, né? Por exemplo, um aluno na sala de aula me perguntou, professor, é aquele caso da Elis Regina? Foi, né? Fizeram uma imagem de computador, não Que, sei se foi. que Falei, usaram olha, na a minha opinião imagem pessoal, como propaganda. minha opinião pessoal, o direito à imagem já dá conta disso, né? Você não pode reproduzir imagens de pessoas, mesmo mortas, né? Sem consentimento, que a titularidade vai passar para os familiares, né? Com dispor você não pode violar aquela direito à imagem. Precisaria ali ter uma incorporação de algo novo para isso? Isso é uma Você questão tem a se pensar. direito à personalidade, direitos autorais, a lei de propriedade industrial, que já, de certa forma, já resguarda aí a propriedade Aham, intelectual. Então, um manancial de lei já existe realmente, né? sim, Talvez haja até um grande problema aí de conflito, né? De uma norma geral nova, embora não haja hierarquia, mas vir gerar um problema de hermenêutica em relação a uma norma especial anterior. sim. É, Eu acho enfim. que boa parte é muito simbólico ali. E algumas questões são realmente importantes, talvez, pensar ali, mas talvez uma estrutura assim, dentro de contrato digital, da parte do próprio obrigações contratos, né? Criar uma figura totalmente nova de direito digital. Se você ler o texto, você vê que assim, é muito mais simbólico. Bom, deve se proteger a dignidade da pessoa no ambiente digital. Bom, tem que proteger em qualquer ambiente, digital ou A real. dignidade continua sendo a mesma. A privacidade mental talvez a mesma da privacidade do ser humano real, né? São as minhas informações, que eu não quero que sejam comercializadas, mas aí neurodireito poderia captar minhas emoções e vai vender isso como? Então são cinco questões que eu acho que são inovações que eu não sei aonde isso vai dar ou para que serve essa parte. Agora, a parte que a gente abordou, por isso que eu propus essa exposição, ela realmente já traz incorporações que a própria doutrina já vinha apontando, então são, na minha visão, positivas, tirando as dúvidas aí, né, de uma outra interpretação. Certo. Bom, vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma colocação? Gostaria de fazer alguma pergunta, professor Dalmir? Ou alguma Se, manifestação fora do chat? se eu Vamos souber. aproveitar o momento que é agora. Não? Bom, então acho que a gente vamos caminhando então para o encerramento. Esse momento é sempre um momento que o Estão pessoal com começa. vergonha? Estão É, é, tímidos? não abre as câmeras e Não tem vamos problema. caminhando então para o Essa é uma encerramento parte. e deixa os contatos lá na. Oi? Deixa à disposição aí, se alguém também quiser depois entrar em contato, tá? Eu não deixei e-mail ali, porque eu não sei se vai para o YouTube, então, para resguardar minha privacidade. Pois é. Mas fique à vontade aí, também estou ainda estudando essa parte de direito digital aí para entender um pouco mais. Pode ser que eu mude de opinião em muitos aspectos, né, que é uma coisa ainda muito nova, mas Sim. assim, me chama muita atenção, obrigado,
me chama muita atenção assim, a praticidade, aonde isso vai, e se não é uma repetição do que a gente já tem lá no final. Agora, a parte da teoria geral, inclusive da parte da personalidade, né, incorporaram ali nos primeiros capítulos ali, o dano moral da pessoa jurídica, a diretiva antecipada de paciente que não pode manifestar, corrigiram o artigo 3º e 4º, né, que era uma loucura, negócio. Quer dizer, corrigiram, visam corrigir, né, porque não tem o menor sentido alguém ser relativamente capaz e não poder exprimir sua vontade. Isso não tem o menor sentido. Né? Nenhum código do mundo é assim. É incapaz, tem um terceiro, né? Então, pessoas em coma, em estado vegetativo, são incapazes. Né? Como é que pode ser relativamente capaz? Nosso código é só o menor de 16, não tem o menor sentido. Então, corrigiram isso, aumentaram um pouco o rol de direito da personalidade, mas como a gente se propôs fazer recorte, né? Que senão a discussão não acaba. Vai passar o semestre. Espero que tenha sido aí interessante algumas reflexões aí para, pelo menos, retomar alguns tópicos aí, né, de teoria geral. Não, certamente foi. Bom, professor, a gente caminha então para o encerramento. Obrigado. Eu agradeço a presença dos alunos que assistiram aqui com a gente, os demais certamente vão assistir no nosso canal posteriormente. Agradeço a presença do professor Rafael, que esteve aqui conosco durante esse momento, mesmo que de forma virtual, né? Seria interessante a gente conseguir fazer essa conversa em algum momento de forma presencial. Eu ainda acho que é sempre um pouco mais proveitoso, né? A gente que de uma geração anterior não adaptou bem, eu pelo menos não adaptei bem, mas a gente vai lidando com a tecnologia. E desejo boas-vindas aí aos alunos desse novo semestre que começa, e em breve o material vai estar no nosso canal e eu remeto o link para todos. Professor Dalmir, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui conosco, e prazer revê-lo mais uma vez. Eu agradeço muito aí por paciência de todos, espero não ter sido muito exaustivo, assim, muito cansativo, né, o objetivo era trazer realmente as mudanças da legislação, e para isso a gente precisa ler o que está escrito ali na legislação, para não ficar muito abstrato, né. Desejo um bom semestre para vocês aí, foi um prazer, espero que tenha sido produtivo aí, de certa maneira, para vocês. Prazer, muito obrigado, professor Sal, um abraço, professor Renner aí, é um prazer revê-lo novamente, aí tivemos um encontro em banca. Eu desejo a todas e todos aí um ótimo semestre, viu? Muito obrigado, Sal. Boa noite. Encerra por aqui. Até logo. Obrigado. Tchau.